Muito bem, nós vamos então para o estudo da nossa lição de número 4, que na verdade é a segunda marca de uma igreja saudável, que é a teologia bíblica. Então nós vamos ler o texto básico de 1 Timóteo 3,15, depois farei uma oração, inclusive orando pelos enfermos também, e já vamos adentrar ao estudo da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, apenas o versículo 15, nós leremos todos a uma só voz. 1 Timóteo, capítulo 3, apenas o versículo 15. Vamos ler todos juntos esse texto da palavra de Deus. Todos encontraram? Então leiamos todos juntos. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesta noite interceder pelos irmãos que passam pelas suas enfermidades, ó Deus. Nosso irmão Cláudio Andrade, acometido de dengue, o Senhor venha curar o teu servo, restabelecê-lo dessa enfermidade. Nossa irmã Ana Maria Tavares também, cura a tua serva dessa enfermidade também. Nossa irmã Lucilé, que se recupera ainda dessa enfermidade, restaura plenamente a sua saúde. Nosso irmão Diácono Luciano, que passou por cirurgia na visão, venha recuperá-lo, Pai, dessa cirurgia, restabelecer prontamente a sua saúde. Nossa irmã Dona Ida Lanes também, ó Deus, venha restaurar a saúde da tua serva. Nossa irmã Dona Maria Dias, nossa irmã Alexandra, nosso irmão Euler, nossa irmã Dona Maria Rosalina, nossa irmã Dona Nadir. Ó Deus, irmãos nas congregações também que passam por enfermidades, venha promover a cura, a restauração plena da saúde deles. Nossa irmã Dona Maria Jacinta, inclusive, que não tem passado bem, venha curá-la, Pai, dos seus problemas de saúde, dando saúde física, emocional, psicológica e principalmente espiritual à tua serva, ó Deus. E agora, Senhor, que vamos estudar essa lição de fundamental importância para a nossa vida espiritual, que o teu Espírito Santo nos ilumine o necessário, ó Deus, para que possamos juntos aprender dessa tua palavra e que o Senhor nos dê graça e disposição também para viver e praticar a tua palavra que aprenderemos nessa noite para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o assunto dessa noite da nossa lição é teologia bíblica. E quando pensamos em teologia, nós temos uma lista de pelo menos 23 tipos de teologia. Mas nós temos 4 tipos de teologia que são teologias básicas e fundamentais para o nosso entendimento teológico da palavra de Deus. Nós temos em primeira mão a chamada teologia sistemática, nós temos também a teologia bíblica, que é o nosso assunto dessa noite, que também é chamada de teologia exegética, porque nós tiramos do texto aquilo que o texto exatamente nos ensina, por isso que ela é chamada teologia exegética, porque a exegese implica em tirar do texto, extrair do texto bíblico exatamente aquilo que o texto nos ensina. Nós temos a chamada teologia histórica, que envolve tanto o estudo da palavra de Deus, como a história bíblica e também a história secular, e também a chamada a teologia prática, que nos leva à prática da palavra de Deus. E quando nós pensamos em teologia, geralmente, essa palavra teologia, que significa estudo sobre Deus, geralmente na nossa cabeça teologia é para pastores, é para ministros do Evangelho, para pregadores que fizeram um curso teológico. Então esses são os teólogos, então deve restringir a teologia apenas a essa classe de irmãos. Mas nós entendemos biblicamente que a teologia não é só para os que fazem um curso teológico, que se tornam pastores, ministros do Evangelho, mas a teologia é para todos nós. Então, todos nós, líderes e liderados na igreja, nós devemos ser teólogos, é o que nós vamos aprender ao longo dessa lição. E aí na introdução da sua revista, que está acompanhando pela revista impressa, ou pelo PDF aí no seu celular, na introdução diz: membros de igrejas cristãs continuam a nutrir pensamentos insignificantes a respeito de Deus e pensamentos elevados sobre o homem. Esse estado de coisas revela que muitos cristãos têm negligenciado sua principal vocação, que é conhecer o seu Deus. Todo cristão deve ser um teólogo no melhor e mais íntimo sentido da palavra. Se as igrejas devem ter boa saúde, os seus membros precisam comprometer-se em ser teólogos de acordo com a sua capacidade.
Essa é a segunda marca de um membro de uma igreja saudável, segundo esse escritor, a Tabit Anoabiwili, que escreveu o que é o membro de uma igreja saudável. Então, segundo ele, todos nós devemos ser teólogos. E aí, na continuidade, mais e mais sociólogos e jornalistas têm apontado para a crescente superficialidade da sociedade. A internet proporciona acesso rápido à informação, mas estimula pouca retenção e reflexão. As redes sociais estão viciando-nos em manchetes bombásticas e conteúdo curto e raso. Infelizmente, isso traz impacto sobre nossa vida de igreja. Desde o princípio, porém, a igreja tem sido marcada por perseverar devotadamente na doutrina dos apóstolos, conforme Atos 2,42. Nós temos hoje a chamada inteligência artificial. Nós temos sites como, por exemplo, ChatGPT, que traz tudo pronto para nós. Inclusive, isso é uma tentação para nós pregadores, porque se você quer pregar um sermão, por exemplo, sobre arrependimento, você acessa lá o ChatGPT, ele traz o sermão ou estudo bíblico completo sobre esse assunto, você só imprime lá, traz para a igreja e prega ou ministra. Então é uma tentação para nós. Isso tem deixado muitos pregadores da palavra de Deus preguiçosos em pensar, em refletir, em sentar, em ler a Bíblia, a pesquisar, anotar, preparar a mensagem, o sermão, o estudo, para ministrar. Então isso, na verdade, por um lado é bom para você pesquisar, conhecer, quando vai preparar uma mensagem, você ter conteúdo ali para inserir na mensagem que você está preparando. Mas a tentação é de você pegar tudo pronto e trazer para a igreja e ministrar. E por outro lado, essa influência das mídias e redes sociais que nós utilizamos no acesso aos nossos celulares, isso tem trazido uma superficialidade intelectual e espiritual também. Porque nós pegamos aquelas informações, aquilo fica massificando na nossa cabeça e também nos impede de pensar, especialmente as coisas ligadas à palavra de Deus, e isso vai criando uma geração de pessoas rasas no conhecimento bíblico e teológico também. Então nós podemos sim utilizar o celular, como o nosso querido reverendo Jader Borges ministrou aqui para nós durante as suas ministrações, sem problema. Só que nós temos que ter cuidado para que o celular que nós acessamos diariamente não venha ser o empecilho para que nós não cresçamos, ou como devemos crescer espiritualmente no conhecimento da palavra de Deus. Atos 2,42 diz que a igreja primitiva, ela crescia, ela perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Só que lá o texto diz que a igreja perseverava, o que significa que não só os pastores, os líderes, que perseveravam na doutrina, mas a igreja toda perseverava. Então, teologia é responsabilidade sim da liderança, dos que pregam, dos que lideram a igreja, mas é também responsabilidade de toda a igreja. Desde o princípio, porém, a igreja tem sido marcada por perseverar devotadamente na doutrina dos apóstolos. Aí você tem esses 3 quadros aí na introdução ainda. O primeiro quadro de cima diz assim: somos todos teólogos. Aí nós temos as 2 divisões principais da teologia. Nós temos a teologia sistemática, que envolve a questão da sã doutrina e nos dá uma visão correta das doutrinas da palavra de Deus. Por que teologia sistemática? É porque ela sistematiza as doutrinas bíblicas, ela separa as doutrinas bíblicas, ela individualiza as doutrinas bíblicas. Por exemplo, arrependimento, perdão, santificação, justificação pela fé, escatologia, cristologia, pneumatologia, são doutrinas que nós temos aqui na palavra de Deus, e a teologia sistemática, ela se preza a estudar especificamente cada uma dessas doutrinas e trazer para nós uma visão correta dessas doutrinas. Já a teologia bíblica, ela funciona diferente. Ela apresenta para nós, no texto bíblico de Gênesis e Apocalipse, a história da redenção, e ela traz para nós uma visão completa da história da redenção. E segundo um teólogo chamado Gerhard Voss, o teólogo holandês, foi considerado o pai da teologia bíblica, ele fez uma divisão em toda a história da redenção, de Gênesis e Apocalipse, com 3 pontos principais que eu já ensinei para os irmãos aqui em outra oportunidade.
Ele divide toda a história da redenção, de Gênesis até Apocalipse, em 3 pontos principais. Então, toda a história da redenção, ela direciona-se em 3 aspectos, que é o reino de Deus, o pacto entre Deus e os homens, cujo mediador é o Senhor Jesus, e o próprio mediador, que é o Senhor Jesus. Então, você lendo e estudando a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar essa história da redenção dividida nesses 3 aspectos. O reino de Deus, o pacto de Deus com os homens e também o mediador desse pacto, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que todo cristão é teólogo, como o pastor e teólogo R.C. Sproul bem nos lembra, aí nessas letras azuis aí. Nenhum cristão pode evitar a teologia. Todo cristão é um teólogo, talvez não um teólogo no sentido técnico ou profissional, mas ainda assim um teólogo. A questão para os cristãos não é se seremos teólogos, mas se seremos bons ou maus teólogos. Um bom teólogo é aquele que é instruído por Deus, conforme o Sproul no seu livro Conhecendo as Escrituras, na página de número 22. Então, o que ele diz para nós aqui é que todos nós somos teólogos. Não tem jeito de não sermos teólogos. Se você estuda a Bíblia, lê a Bíblia, de uma certa forma ou de outra, você é um teólogo. Existem 3 coisas que nós não podemos separar delas, como o nosso preletor, reverendo Nilson Júnior, ensinou para nós lá no Retiro Espiritual. A cosmovisão, não tem como a gente viver sem cosmovisão. A questão política, não tem como a gente viver sem a política, porque a política está contemplada na palavra de Deus, e também as ideologias que nós vamos assumindo ao longo da vida. Então, cosmovisão, política e ideologia faz parte da nossa vida, não tem como a gente fugir dessas questões. A questão nossa é sermos bons teólogos ou maus teólogos. E na vida, nesse mundo, nós temos os teólogos do bem, mas temos também os teólogos do mal. Até Satanás é teólogo, sabia disso? Até Satanás é teólogo, é claro que um mau teólogo, porque lá em Tiago 2, verso 19, diz que até os demônios creem e tremem. Então, Satanás, ele crê nas Escrituras Sagradas, não do ponto de vista espiritual, mas apenas intelectual, mas ele crê, ele sabe que a palavra de Deus é a verdade e ele conhece a palavra de Deus. Então, nesse sentido, até Satanás, ele é um teólogo. Então, existem os maus teólogos e os bons teólogos. Mas o que é teologia bíblica? Aí esse autor, Mark Dever, afirma que a teologia bíblica exata é uma teologia fiel ao ensino de toda a Bíblia. É confiável e interpreta com exatidão as partes em relação ao todo, conforme Mark Dever no seu livro Que é uma Igreja Saudável, na página 90. Isso significa que precisamos ter entendimento correto, tanto completo da Escritura. Quando o termo teologia bíblica é usado, ele pode ter 2 aspectos. O primeiro seria de uma teologia que é bíblica, que é fiel à Escritura, que considera o que toda a Bíblia diz sobre determinado tópico. Isto dentro do estudo teológico está normalmente dentro da matéria de teologia sistemática. Então, o que é uma teologia bíblica? Teologia bíblica é aquela teologia fiel à palavra de Deus. Vamos pensar aqui num exemplo de uma doutrina da teologia sistemática, por exemplo, a cristologia. A cristologia é o estudo sobre a pessoa e a obra ou ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas eu posso ter, segundo a minha análise da teologia sistemática, uma teologia errônea sobre Jesus Cristo. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, o que eles pregam sobre Jesus? Eles pregam que Jesus não é Deus, que ele é um Deus criado pelo Deus maior. Certo? Então é uma teologia, uma cristologia antibíblica, uma cristologia errada, uma cristologia não bíblica. É uma teologia sobre Cristo que não é bíblica. Agora, quando nós estudamos na doutrina sistemática o correto na palavra de Deus sobre a cristologia, então essa teologia ela é bíblica, porque ela está de acordo com o que a Bíblia ensina, com o que a palavra de Deus ensina. O segundo aspecto é de uma teologia que considera a Bíblia como uma grande história divina da redenção. Sem esses 2 aspectos, acabamos caindo num grande perigo em impor nossos próprios significados ao texto bíblico. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é o seguinte, é que nós devemos conciliar
a teologia sistemática com a teologia bíblica. A teologia bíblica com a teologia sistemática. Por quê? Se nós não fizermos isso, nós vamos correr o risco de criar as nossas próprias teologias, as nossas próprias ideias, da nossa própria conveniência pessoal em desacordo com a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala de prosperidade ou não? A Bíblia fala de prosperidade? Fala, claro que fala. Só que dependendo da minha visão, da minha interpretação e da minha intenção sobre prosperidade na Bíblia, eu vou criar a minha teologia da prosperidade particular, que convém a mim. E por isso, então, o surgimento da chamada teologia da prosperidade, que é herética, que é antibíblica, por parte, basicamente, das igrejas chamadas neopentecostais. Por quê? Eles pegam aqueles textos bíblicos do Velho e Novo Testamento, que fala de bênção, de promessa, de vitória. Aí eles elaboram, eles formulam uma teologia da prosperidade dentro da conveniência própria deles, ferindo o que a palavra de Deus ensina sobre esse assunto. Percebeu? E por que essa interpretação errada? É porque não há o interesse de se conhecer e de se obedecer o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Então a Bíblia fala de prosperidade, sim, mas não nessa perspectiva de uma teologia antibíblica não fundamentada na palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia é chamada também de a mãe das heresias, porque eu posso pegar a Bíblia e montar uma heresia lendo um texto ou textos da Bíblia. Por isso que ela é chamada de mãe das heresias, ok? Aí nós temos nesse quadro em cima aí, na página 25, nesse quadro azul, duas perguntas. Primeiro, você se considera um teólogo? Por quê? Essa pergunta é para você responder, e para mim também. Você se considera um teólogo? Nesse sentido, nós temos dois tipos de teólogo. Nós temos o chamado teólogo restrito, ou teólogo limitado, que é aquele que estuda apenas a Bíblia. Ele só lê a Bíblia. Conhece a Bíblia até de Gênesis e Apocalipse, textos de cor, mas ele é limitado. Ele conhece teologia, mas de maneira limitada, estudando apenas a Bíblia Sagrada. Mas existe o chamado teólogo mais amplo. O teólogo mais amplo é aquele que estuda a Bíblia, sim, mas ele também estuda outras literaturas relacionadas à Bíblia. Ele faz cursos teológicos, seja lá curso básico, curso médio ou curso de bacharel, mas ele estuda teologia e por essa razão ele se aprofunda mais no conhecimento da teologia. Então, nesse sentido, ele é um teólogo mais amplo. Mas o fato é que todos nós somos teólogos. Seja restrito ou limitado ou mais amplo, mas todos nós somos teólogos. Segunda pergunta no quadrinho azul. Que formas cultivamos pensamentos insignificantes a respeito de Deus e pensamentos elevados sobre o homem? Aqui talvez teria que acrescentar mais uma palavrinha aqui. De que formas cultivamos pensamentos insignificantes a respeito de Deus e pensamentos elevados sobre o homem? Nós cultivamos pensamentos mais elevados sobre o homem, mais do que sobre Deus, quando nós enfatizamos o estudo sobre o homem, quando nós estudamos mais sobre o homem do que sobre Deus, quando nós estudamos mais sobre o homem e pouco sobre Deus ou menos sobre Deus. Aí o que acontece? Nós nos tornamos com isso antropocêntricos, centralizados no homem, ou antropólogos, que estudam apenas a respeito do homem. Então, nós devemos sim estudar sobre o homem, claro que devemos estudar, mas devemos estudar mais sobre Deus. Devemos conhecer sim sobre os homens, mas devemos conhecer mais sobre Deus. Aí nós temos na sequência, no primeiro tópico, a teologia sistemática, que é a sã doutrina. A sã doutrina é um resumo dos ensinos bíblicos que são tanto fiéis à Bíblia, quanto úteis à vida, conforme esse autor Bob Jameson, no seu livro Sã Doutrina,
como a igreja estuda e aprende sobre o Evangelho, na página de número 21. Então, a sã doutrina, em tese, em resumo, é isso. É um resumo dos ensinos bíblicos que são tanto fiéis à Bíblia quanto úteis à nossa vida. Então, aquela doutrina que não é fiel à Bíblia e não é útil para nós, então ela não é uma sã doutrina. Ela é uma heresia, é uma doutrina herética, é uma má doutrina, é uma doutrina doente, mas não é a sã doutrina. Se a Bíblia interpreta a si mesma, e aqui existe um princípio hermenêutico fundamental, esse é um dos princípios da hermenêutica, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é o princípio fundamental da hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia. A própria Bíblia, ela interpreta a si mesma. Então, se é assim, nós precisamos considerar o que toda a Escritura diz sobre um determinado assunto. Paulo trata sobre sã doutrina em todas as suas cartas pastorais endereçadas a Timóteo e a Tito. Sã doutrina significa ter uma teologia confiável, exata, fiel, íntegra e saudável. Isso significa sã doutrina. Quando Paulo escreve a Tito, a sua carta, no capítulo 2, lá no verso 1, o que Paulo recomenda ou exorta a Tito? Tu, porém, fala o quê? O que convém à sã doutrina. Ou seja, você tem que ensinar e pregar para a igreja, para as pessoas, aquilo que convém à sã doutrina da palavra de Deus. Tudo que nós ensinamos, falamos ou pregamos, que não esteja baseado, fundamentado na palavra de Deus, é mentira, é heresia, não é a sã doutrina da palavra de Deus. Devemos ficar bem entendidos a respeito disso. A primeira atitude para sermos fiéis nessa área é mudar a nossa postura. Não raro, em vez de buscarmos a sã doutrina, afirmamos, somos doutrina. Ou seja, em vez de buscarmos compreender o que a Escritura diz, tremendo em humildade diante da santa palavra de Deus, conforme 1 Timóteo 3,10, Isaías 66,2, inapropriadamente emitimos a nossa opinião sobre assuntos importantes. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, o que aconteceu lá? Deus chama Samuel e diz, Samuel, Samuel. E aí o que ele responde para Deus? Fala que o teu servo ouve. Ou seja, um homem disposto a ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Então Samuel ali não é uma doutrina, mas ele está interessado em obedecer a sã doutrina. Então nós somos uma doutrina quando nós adotamos pensamentos da palavra de Deus que não correspondem à palavra de Deus, mas à nossa opinião própria a respeito daquele assunto. Então a nossa opinião deve corresponder à opinião de Deus. A nossa opinião particular deve corresponder à opinião de Deus na sua palavra. E aí, quando Isaías escreve o seu livro, capítulo 66, lá no versículo 2, o que diz o texto lá? O homem para quem olharei é este, aquele que é o aflito, né? O oprimido, o aflito e abatido, e que de espírito, e que treme da minha palavra. Então esse é o homem para que Deus tenha um olhar especial, o aflito, o abatido de espírito, e que treme da palavra de Deus. Então, irmãos, se nós não trememos da palavra de Deus, alguma coisa está errada com a gente. Quando nós vamos pregar a palavra de Deus, como estou fazendo aqui nessa noite, e não tremer, alguma coisa está errada. Porque ensinar, pregar a palavra de Deus de forma correta, envolve muita responsabilidade, e a gente treme, como diz na linguagem popular, a pataca do joelho bate, porque é muita responsabilidade ensinar a palavra de Deus de forma correta. Uma área comum em que isso acontece é quando se trata do conceito que temos de Deus. Talvez você já tenha dito ou ouvido as seguintes palavras: para mim, Deus é assim. Contudo, não ganhamos um Deus individual. Ou seja, cada um tem o seu próprio Deus, a sua concepção pessoal e particular a respeito de Deus. Existe só um Deus que se revelou na palavra encarnada e registrou essa revelação na palavra escrita. Então nossa pergunta deve ser: como o Altíssimo se revelou nas sagradas letras? E quando a gente pensa nessa questão de Deus pessoal, de Deus particular, dessa
dessa concepção pessoal a respeito de Deus, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, quem é Deus lá no Espiritismo? Já parou para pensar nisso? Como é que o espírita concebe Deus? Para o espírita, seja do baixo espiritismo, do candomblé, da mesa branca, ou lá do alto, o espiritismo, Deus ele é impessoal, Deus é inacessível. E é por isso que existe a necessidade dos orixás, dos caboclos, né? Dos guias lá do espiritismo, para que ele represente, ou eles representem a pessoa diante de Deus, porque a pessoa não pode ter acesso a Deus. Deus é inacessível e é impessoal. Essa é a concepção de Deus para os espíritas. Outra questão, outro exemplo. Deus é um ser superior, é o Deus da Xuxa, é o cara lá de cima. Então tem muita gente que pensa a respeito de Deus apenas como sendo um ser superior. Deus é um ser superior aí. Para os maçons, Deus é o grande arquiteto do universo. E não passa disso, ele é apenas o grande arquiteto do universo. Para os panteístas, Deus é tudo. Deus é a janela, é a porta, é o ar-condicionado, Deus é o vento, é a árvore, o passarinho, é a nuvem, Deus é o ar, Deus é tudo. É o panteísmo. Concepções diferenciadas a respeito de Deus que não revelam que as pessoas conhecem o Deus vivo e verdadeiro que se revela na sua palavra, as Escrituras Sagradas. Agora, como é que Deus se revela a nós através da sua palavra? Através do registro inspirado da Escritura, com a instrumentalidade de homens inspirados por Deus para escrever a palavra como revelação especial de Deus para nós. E aí, quando nós conhecemos essa palavra, nós conhecemos o Deus vivo e verdadeiro revelado nessa palavra. Aí então sim, nós temos a concepção exata sobre Deus. O meu Deus é o Criador do céu e da terra. O meu Deus é o sustentador de todas as coisas criadas. O meu Deus é o Deus Jeová triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, porque a palavra de Deus assim o revela. Então eu creio é nesse Deus, esse é o meu Deus, e esse deve ser o Deus de todos nós. O resto é heresia, é mentira satânica. Irmãos, exemplo comum desse tipo de atitude ruim é quando alguns negam a ira de Deus, afirmando que o Deus que se revelou em Cristo Jesus é amor. Então há algo de errado com o Antigo Testamento. Deus, porém, não muda. Os mandamentos de amarmos a Deus e o próximo estão ambos no Antigo Testamento. Muitos ficam chocados com a demonstração do juízo de Deus contra os cananeus, mas se esquecem de que Apocalipse aponta para um juízo de escala global. Havia um teólogo lá no primeiro século chamado Marcion. Ele dividia o Deus da Bíblia em dois deuses. O Deus do Velho Testamento é um Deus de ira, um Deus furioso, nervoso com o pecador que extinguia nações inteiras por causa da sua ira. Quando vem para o Novo Testamento, nós temos um outro tipo de Deus, que é o Deus agora amoroso, misericordioso, bondoso. Esse é o Deus do Novo Testamento, diferentemente do Deus do Velho Testamento. Só que nós entendemos pelas Escrituras Sagradas que é o mesmo Deus. É o Deus do juízo, o Deus da ira, sim, mas é também ao mesmo tempo o Deus de amor, de graça e de misericórdia, que age com amor, mas que age também com justiça para com os pecadores. E se a gente olha para aqueles textos do Velho Testamento, onde Deus extinguiu nações inteiras, crianças, jovens, velhos, de todas as faixas etárias, de todos os tipos, Deus mandou exterminar, eliminar. Se a gente já acha isso pesado, como manifestação do juízo histórico de Deus, muito mais sério será o juízo eterno. Porque o juízo eterno consiste em quê? Na manifestação eterna da ira de Deus sobre os pecadores impenitentes, os pecadores incrédulos que não se arrependeram dos seus pecados. Então, se a gente acha cruel os juízos históricos de Deus, o juízo de Deus nesse mundo, pior será o juízo eterno dele lá no inferno. Assim é esse Deus das Escrituras Sagradas.
Irmãos, nós entendemos, lá em Levíticos capítulo 6, verso 5, aliás, no versículo 4, nós temos o Shema, onde Israel exorta ao povo de Israel, dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Senhor nosso Deus é o único Deus. E aí no verso 5 ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, alma e força. E depois em Levítico capítulo 19, verso 18, diz lá também: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus faz o resumo de toda a lei de Deus, lá em Mateus 22, versos 37 e 38, Jesus resume toda a lei nesses dois: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, força, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Entendemos o que a Bíblia ensina sobre a natureza trina de nosso Deus e sobre o seu perfeito caráter, sobre a dupla natureza de Cristo e sua obra redentora, ou seja, termos pensamentos grandes sobre Deus é crucial para a vida cristã, pois somos transformados à medida que contemplamos a glória do Senhor. 1 João 3,2 diz que nós haveremos de vê-lo como Ele é e haveremos de ser semelhantes a Ele. E 2 Coríntios 3,18, Paulo diz lá que nós contemplamos a Ele como espelho, a glória dEle, e nós vamos sendo transformados de glória em glória, conforme a sua imagem, segundo a sua imagem, conforme o poder do Espírito Santo que habita em nós. Veja lá, 2 Coríntios 3,18, só para ver corretamente o que o texto aí diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, irmãos, é assim que acontece conosco, ou que está acontecendo conosco. É um processo de crescimento, é um processo de edificação, é um processo de santificação, é um processo progressivo, contínuo, de a conformação com a imagem do nosso Deus. Isso vai se planificar, vai se completar quando estivermos na glória eterna com o Senhor. É isso que nós aprendemos na sã doutrina da teologia sistemática. E aqui nesse quadro da página 26, temos aqui algumas perguntas. Primeiro, você já se pegou afirmando sou doutrina, em vez de buscar a sã doutrina? Então, que nós não sejamos doutrinas, que nós não estejamos admitindo pensamentos, opiniões pessoais nossas que contrariem a palavra de Deus, mas que nós estejamos buscando viver, aprender e viver a sã doutrina da palavra de Deus. Segundo, liste algumas implicações em abandonarmos, primeiro, abandonar a sã doutrina. O que acontece se nós abandonarmos a sã doutrina? O que vai acontecer? Nós vamos nos tornar mentirosos, nós vamos nos tornar heréticos, nós vamos nos tornar incrédulos, nós vamos apostatar da fé. É isso que acontece se nós não preservarmos a sã doutrina. Segundo, o que acontece se nós abandonarmos a inspiração e a autoridade da Escritura? Sabe o que acontece? Nós vamos negar a palavra de Deus. Nós vamos dizer que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Se nós negarmos isso, nós estamos dizendo que ela não é a palavra de Deus. Terceiro, o caráter glorioso de Deus. Quando abandonamos a sã doutrina, abandonamos o caráter glorioso de Deus. Quando isso acontece, nós menosprezamos a Deus. Nós blasfemamos contra Deus, nós deixamos de glorificar a Deus como fim principal do homem, quando nós abandonamos a sã doutrina e, por consequência, o caráter glorioso de Deus. Mas também, quando nós abandonamos a condição pecaminosa do homem, ou quando negamos a condição pecaminosa do homem, o
que nós estamos fazendo? Nós estamos agindo com antropocentrismo ou humanismo. Nós estamos valorizando mais o homem do que a Deus. Quando nós dizemos, não, o homem não é tão pecador assim também. Esse é um prato cheio para o diabo. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos príncipes, nós somos rainhas e reis. O pecador não é tão pecador assim, não. O ser humano não é tão mau assim. Aí nós negamos a doutrina bíblica da depravação total do ser humano. O ser humano não tem nenhum bem em si próprio, intrínseco em si, não tem. O ser humano, ele é naturalmente mal, porque ele carrega consigo essa natureza humana corrompida pelo pecado. E por último, nós abandonamos também a salvação somente pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo somente, quando nós negamos a sã doutrina. Nós abandonamos a salvação somente pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo somente. Quando nós abandonamos isso, nós estamos incentivando ou estimulando a salvação por mérito ou por obras. E a salvação está somente pela graça na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não pelos méritos humanos e não pelas obras humanas. Então é isso que nós, em síntese, aprendemos na questão da sã doutrina da teologia sistemática. O segundo ponto da lição, nós vamos trabalhar agora a teologia bíblica que trata da história da redenção. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores que contam uma única grande história. O herói, ponto central dessa história de capa a capa, é Jesus Cristo, conforme esses autores aí, Nick Hork e Robert Klein, no seu livro Teologia Bíblica, como a Bíblia ensina o Evangelho. É importante considerarmos o que toda a Escritura diz sobre determinado tópico, mas podemos cair no perigo de tirar do texto do seu contexto. Além disso, Deus não nos deu uma enciclopédia teológica, mas uma santa biblioteca que nos conta progressivamente uma história do Éden à Nova Jerusalém. Esse é o papel da teologia bíblica, conforme esses autores aí. Então, meus irmãos, a Bíblia, como nós já dissemos, de Gênesis a Apocalipse, ela tem toda uma história progressiva da redenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí o que a teologia faz? A teologia bíblica faz? Ela nos ajuda a aprender e entender essa revelação progressiva de Deus nessa história da redenção. Um modo de ler a Bíblia como uma única história de um único autor divino que culmina em quem Jesus Cristo é e o que Ele fez. Então, a cada parte da Escritura é entendida em relação a Ele. Uma coisa que nós não podemos esquecer jamais: quem é o autor principal, o personagem principal dessa história da redenção? Quem que é? Quem que é? Dá para arriscar? Quem que é o personagem principal de toda a história da redenção na Bíblia? Quem que é? Jesus Cristo. A palavra de Deus, toda ela, a história da redenção, se centraliza, converge para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, toda a mensagem, toda a pregação de Gênesis e Apocalipse tem que convergir para Jesus, tem que ser centralizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitos cristãos enxergam a Bíblia como um cordão de pérolas, uma joia aqui e outra ali, ligadas por textos menos relevantes. Toda a Escritura, porém, é inspirada e útil. Precisamos considerar todo o texto que lemos, especialmente do Antigo Testamento, dentro da história progressiva da Bíblia que culmina em Cristo. A teologia bíblica nos ajuda a ver Jesus a partir de toda a Escritura. Ela nos ajuda a sermos cristocêntricos. Afinal, Jesus mesmo diz que toda a Escritura aponta para Ele. Quando Ele caminhava ali pela estrada de Emaús, após a sua ressurreição, juntamente com aqueles discípulos, então Jesus mostrou para eles que a Bíblia, desde Moisés, passando pelos profetas, toda a Escritura testemunha sobre Ele. Então, Ele próprio disse que Ele é o personagem principal de toda a história da redenção registrada na Bíblia Sagrada.
Considere, por exemplo, a história de Deuteronômio 11, verso 30, capítulo 11, capítulo 30, que fala sobre as maldições e as bênçãos de Deus. Quando o Senhor coloca o povo entre dois montes e pronuncia as bênçãos para aqueles que obedecem à aliança e as maldições para quem a quebra, Deus propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, e recomenda que escolhemos a vida, conforme Deuteronômio 30, verso 19. Infelizmente é comum ouvirmos pregações moralistas que dizem que se obedecermos ao Senhor seremos abençoados. Essa interpretação legalista, porém, ignora o que o próprio contexto diz em Deuteronômio 31, verso 16, que o povo haveria de quebrar a aliança. Então, o mesmo Deus que promete abençoar quando obedece ou amaldiçoar quando desobedece, esse mesmo Deus está dizendo: esse povo não vai obedecer. Esse povo vai quebrar a minha aliança. E aí, irmãos, quando o Senhor diz a Moisés que sabe que o povo se prostituirá com ídolos e abandonará a aliança, a pintura se torna ainda mais rica quando enxergamos toda a história da redenção. Agora, o que nós aprendemos aqui? Qual é a ideia que isso traz para nós hoje? A ideia que o texto traz para nós não é a ideia de obedecermos para sermos abençoados. Na nossa cabeça é isso, mas na mente de Deus não é isso. É claro que Deus nos abençoa quando nós obedecemos, mas essa não é a principal ideia. Esse não é o principal propósito da nossa obediência a Deus. Por que então que nós temos que obedecer a Deus? Por que nós temos que obedecer a Deus? Sabe por quê? É porque Ele tem uma aliança conosco. E essa aliança dele conosco exige obediência. Então nós vamos glorificar a Deus quando nós obedecemos a Deus, não para sermos abençoados, mas quando a gente obedece a Deus para ser fiéis também à aliança que Ele tem conosco. Tem muita gente aí buscando a Deus para ser abençoado. Aí nós temos tarde da vitória, tarde da bênção, tarde dos milagres, tarde de tudo. Mas devia ter a tarde da aliança com Deus, não é? Devia ter a tarde da obediência a Deus e restrita a Deus, a tarde da santificação, do arrependimento, do quebrantamento, da humilhação diante de Deus. Agora buscar a bênção, vitória, milagre é muito fácil, não é verdade? Então nós temos que obedecer a Deus, não simplesmente por causa do troco, do retorno, do investir e receber o resultado do investimento, não é isso. Nós temos que obedecer a Deus porque Ele tem uma aliança conosco e essa aliança implica em obediência plena a Deus. Entenderam, irmãos, essa questão? Vamos para frente aí. A aliança é mais importante do que a bênção. Gênesis capítulo 1 relata que Deus criou o mundo e tudo era perfeita bênção. Entretanto, com a rebelião de Adão e Eva, a humanidade foi amaldiçoada, por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Deus, em Romanos 5,12, Deus então prometeu abençoar novamente todas as famílias da terra, por meio da família de Abraão. Mas Israel e Judá acabam exilados por causa da desobediência, por quebrarem a aliança. Será que a maldição seria revertida? Será que a promessa de Deus se cumpriria? Foi revertida a maldição. A promessa de A promessa desde lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, o proto-evangelho, que Deus enviaria de enviar o Filho dele, que haria de esmagar a cabeça da serpente, derrotar Satanás e tirar os eleitos de Deus do domínio de Satanás. A promessa se cumpriu. Não se cumpriu com Israel, porque Israel desobedeceu, mas se cumpriu com Jesus. Por isso que Jesus se fez maldição por nós, para que nós fôssemos eternamente salvos e abençoados por Deus. Ou seja, Jesus se fez maldição por nós, para que não fôssemos eternamente amaldiçoados por Deus por causa do pecado. É aí que chegamos em Mateus capítulo 1, e lemos que Jesus é filho de Abraão. A obra de Cristo é dupla. Ele tanto nos livra da maldição, como nos traz a bênção de Deus. Por sua morte, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, conforme Gálatas 3,13. E já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos 8,1. E por sua vida de obediência, nele somos abençoados por Deus, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, conforme Efésios 1,3, até que o dia chegará em que Cristo voltará, e trará com ele a cidade celestial, na qual nunca mais haverá qualquer maldição. Existem rituais,
campanhas, orações especiais para quebrar a maldição na vida das pessoas e das famílias. Está correto isso? Está correto? Essa onda de quebra de maldição por aí, está correto? O que quebra a maldição na vida do pecador? O que quebra? É o crer em Jesus. É o entregar a vida para Jesus. Porque quando o pecador crê em Jesus, então se quebra toda a maldição na vida dele. Ele passa a ter uma vida nova agora, uma vida abençoada por Deus, uma vida salva e liberta em Cristo Jesus. É isso que quebra a maldição. No quadrinho azul da página 27, você tem dificuldade de ver a Bíblia como uma grande história? Por quê? Às vezes temos dificuldade. A gente lê a Bíblia de forma pormenorizada, mas também pulverizada, particularizada, não é isso? Mas a gente tem dificuldade de ver a Bíblia como uma grande história da redenção. Segunda pergunta, considera o texto de Davi e Golias em 1 Samuel, capítulo 17. Primeira pergunta, a pergunta A. Qual normalmente é a mensagem que ouvimos desse texto? Aquele texto onde Davi, ele mata o gigante com a pedra. Né? Qual a mensagem que nós ouvimos desse texto? Geralmente é a seguinte: como vencer os gigantes da vida. Talvez você tenha ouvido essa mensagem nesse texto. E aí, nós devemos ser como quem? Como Davi ou como gigante? Logicamente, devemos ser como Davi. Segunda pergunta, quem normalmente é apresentado como o gigante nas pregações nesse texto? É o próprio diabo, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades e assim por diante. Você já ouviu alguma interpretação sobre as 5 pedrinhas de Davi? Você já ouviu alguma interpretação? Eu estava pesquisando, eu vi 2 básicas. Primeira interpretação. As 5 pedras que Davi pegou lá no riacho para enfrentar o gigante representam a coragem, as virtudes que nos dão vitória, a coragem, a fé em Deus, a determinação, a sabedoria e a confiança. O texto não diz isso, o texto não diz essas coisas. Mas há opiniões, né, de teólogos e estudiosos que essas 5 pedras, elas representam essas 5 virtudes. A outra interpretação, que também não está no texto, o texto não fala, é que, além de Golias, havia mais 4 gigantes filisteus. Ele tinha mais 4 irmãos que eram tão grandes, tão gigantes como ele. Então Davi pegou as 5 pedras, porque depois que matasse o Golias, talvez os 4 irmãos dele viessem também para combater Davi. Davi atiraria a funda, uma em cada um deles, e mataria os 4, além de Golias. Essa é uma interpretação, mas também não está no texto, tá? Só para os irmãos entenderem. Se formos sinceros, será que somos mais como Davi ou como o povo acovardado? Como é que nós somos predominantemente? No meu caso, eu acho que eu sou acovardado. Gostaria que fosse como Davi, mais corajoso, mais determinado, mais confiante em Deus. Mas a gente é mais gigante, aliás, é mais o povo acovardado do que o próprio Davi. Essa é a grande realidade, meus amados irmãos. Por último, como essa história nos aponta para Cristo, o filho de Davi? Como é que essa história de Davi e Golias aponta para Cristo? Aponta para Cristo no seguinte sentido, irmãos. Davi era um tipo de Cristo no Velho Testamento. Até porque Jesus é descendente também de Davi. Então, o nosso Cristo, o Cristo de Davi, é um Cristo vitorioso. Não existe gigante na vida que vença o nosso Cristo. Ele é vencedor, ele é mais que vencedor. E na pessoa de Cristo, nós somos o quê? Mais que vencedores. Então é isso que nós aprendemos. É isso que essa história nos aponta para Cristo, o filho de Davi. Agora, o último tópico da nossa lição para caminharmos para o final. As implicações para a vida da igreja. O que significa para a vida da igreja? Primeiro, significa que como igreja do Deus vivo, a igreja é coluna e fundamento da verdade, conforme o texto básico de 1 Timóteo 3,15. Ela deve sustentar e exibir em unidade a verdade da palavra de Deus a todos. Agora, irmãos, o que acontece hoje nos nossos dias, no mundo teológico que nós vivemos? Louvado seja Deus,
Porque a igreja presbiteriana do Brasil não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que zela pela sã doutrina da palavra de Deus. E juntamente com a IPB, nós temos raríssimas outras denominações que procedem da mesma forma. Porque no geral, nós temos um evangelho contaminado, um evangelho diluído, um evangelho misturado com ideias, doutrinas e práticas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós acabamos sendo uma pequena gota num grande oceano. Uma pequena gota num grande oceano. Que a maioria das denominações hoje não tem levado a sério a palavra de Deus. Para isso, nós precisamos nos unir na verdade. Muitos dizem que doutrina divide, porém a ênfase do todo o Novo Testamento é que o erro que traz divisão. Segundo Pedro 3,17, diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desse subordinado, descaiais da vossa própria firmeza. Assim como há uma só fé, precisamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Significa evitar entrar em disputas desnecessárias com os nossos irmãos de igreja. O mote da igreja, ou seja, o lema, o ideal da igreja primitiva, continua verdadeiro. Nas coisas essenciais, unidade; nas coisas não essenciais, diversidade; e em todas as coisas, amor. Aí nós temos um filósofo cristão da França, que viveu no século XVII, chamado Blaise Pascal. Ele pegou essa frase aqui e desenvolveu a seguinte frase: unidade no essencial, liberdade nos não essenciais e caridade em tudo. Então, naquelas doutrinas que são cruciais, por exemplo, Jesus se encarnou, ele se encarnou, se fez homem, morreu na cruz por nós, ele ressuscitou, foi assunto ao céu, não podemos abrir mão disso. A salvação é pela graça e não pelas obras, não podemos abrir mão disso. Existe céu e inferno, não podemos abrir mão disso. A justificação dos nossos pecados é pela fé e não pelos nossos méritos, não podemos abrir mão disso. São doutrinas cruciais. Agora, se batiza criança, se não batiza criança, se batiza nas águas, se batiza jogando um pouco de água na cabeça, se Jesus Cristo vem numa segunda, terceira ou quarta vez, se é premilenista, dispensacionalista, e essas coisas são secundárias. Ninguém vai deixar de ser salvo por ser um premilenista e não um amilenista, ou vice-versa. Não vai deixar de ser salvo. Porque são questões secundárias. Nessas questões, nós temos que ter liberdade. E nós temos que ter caridade em tudo, amor em tudo. Além de sustentar a igreja, precisa professar também a fé. Eu falei de batismo de criança, mas é para batizar as crianças sim, tá? É importante, é necessário batizar as crianças. Fique bem entendido. A questão aqui é a questão de modo de batismo, né? Se é jogar água na cabeça, se é afundar a pessoa totalmente na água, aí é questão secundária. Além de sustentar a igreja, precisa professar também a fé. Uma das formas que a igreja pode crescer em união doutrinária e exibi-la é por meio da confissão de fé. Confissões são recursos pedagógicos úteis que ajudam a igreja a concordar sobre questões importantes da fé. A igreja também professa a fé em todo culto público, ao ler a palavra, pregar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, ver a palavra. Irmãos, além da Bíblia, para o nosso entendimento da palavra de Deus, o que nós temos? Além da Bíblia, nós temos os símbolos de fé. Quais são os símbolos de fé que nós adotamos? Quais são? Oi? Confissão de fé do Westminster, o que mais? Catecismo maior e o catecismo menor. Essas são as confissões, né? Que nós adotamos. A confissão de fé, o catecismo maior e menor, que são os nossos símbolos de fé no entendimento da palavra de Deus. A segunda implicação da teologia bíblica para a vida da igreja é que doutrina e vida não devem ser divorciados. O apóstolo Paulo entende que o pleno conhecimento da verdade é segundo a piedade. Pedro vai além e diz que o pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude é a forma pela qual nos foram doadas
todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, não pode haver incoerência entre o que nós cremos, o que nós professamos e o que nós vivemos. Nós aprendemos aqui o seguinte: não podemos ser demônios aqui, não podemos ser anjos aqui na igreja e demônios em casa. Não podemos ser anjos na igreja e demônios lá fora. Nós temos que ser anjos aqui, mas também ser anjos em casa e lá fora, aonde nós estivermos, porque o resto é incoerência. A gente não viver o evangelho que nós cremos e nós professamos. Não só pastores são chamados a vigiar contra lobos infiltrados, mas todos nós somos chamados para batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Todo membro é responsável por garantir com seus irmãos que o púlpito de sua igreja se mantenha fiel à Escritura para o benefício de sua vida, da congregação, a evangelização do perdido e da próxima geração. E aí, para finalizar, nesse quadro azulzinho no final aí, primeiro, você já se considerava responsável por manter a sã doutrina em sua igreja? Quais são os passos concretos que você pode dar a fim de melhorar nesse ministério? Então, nós devemos sim nos considerar responsáveis por manter a sã doutrina na nossa igreja. Eu e você somos responsáveis. Agora, como é que nós fazemos isso? Estudando, como nós estamos fazendo nessa noite. Estudar a palavra, ler, estudar a palavra, nos aprofundar na palavra. Quanto mais fizermos isso, melhor. Segundo, o que acontece se uma igreja abandona a sã doutrina? Nós já vimos isso antes, mas novamente, o que acontece se uma igreja abandona a sã doutrina? O que acontece? A igreja morre. A igreja fecha as suas portas. A igreja se transforma em boate, em mercado, em teatro e coisas dessa natureza, como acontece hoje na Suíça, na França, na Holanda, nos países que foram influenciados pela reforma protestante do século XVI. A igreja de Münster, lá na Suíça, conforme disse o reverendo Jader Borges, é de lá hoje que sai a parada gay na Suíça, lá na cidade de Münster. Cidade de Zurigo-Winglio, que foi um dos grandes reformadores e que plantou aquela igreja lá em Münster, na Suíça. Hoje está lá a bandeira do movimento gay, defraudada na frente da igreja, pegando toda a extensão da torre, da porta, até o solo ali, embaixo, toda a frente da igreja, a bandeira do movimento LGBT. E é de lá que partem as paradas gays, na cidade de Münster, na Suíça. Uma igreja que outrora foi uma igreja fundamentada na sã doutrina da palavra de Deus. Então, a igreja que abandona a sã doutrina, ela morre. Concluindo, irmãos, talvez você esteja se sentindo sobrecarregado diante da difícil tarefa de entender a Escritura e ser um bom teólogo bíblico. A boa notícia é que Cristo capacitou seu corpo com dons diferentes, para que irmãos possam ajudar uns aos outros nessa tarefa. No fim das contas, uma igreja saudável é aquela em que os pastores e os membros possuem uma visão correta e completa sobre Deus, sobre o ser humano, sobre a salvação e sobre a Bíblia. Se isso não fosse importante para a igreja, Deus não teria nos deixado a Escritura. Então, irmãos, finalizando, não existe desculpa para não sermos teólogos. Mas eu tenho dificuldade de aprender, eu tenho dificuldade para ler, eu sou analfabeto ou semi-analfabeto, eu tenho as minhas limitações. Isso não é desculpa. Lembra do finado de Sr. Inácio, nosso irmãozinho que faleceu alguns anos atrás? Sr. Inácio era analfabeto de pai e mãe, não sabia nem ler nem escrever, mas ele gravava na cabeça o que ele ouvia aqui na igreja, e ele de vez em quando recitava versículos inteiros que ele ouvia e aprendia aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Então, todos nós precisamos ser teólogos. Então, irmãos, finalizando, nós vimos aqui essa lição fundamental para o nosso crescimento, nossa edificação espiritual. Nós vimos aqui a teologia sistemática como sã doutrina, a teologia bíblica como história da redenção e as implicações dessas duas teologias para a vida da igreja. Que Deus abençoe. Amém.